Você sabe como faz para calcular a distância da Terra à Lua? Talvez você não esteja preocupado com tamanha trivialidade do cotidiano. Talvez você pense em questões mais abrangentes, né? Mas você sabia que você mesmo, você poderia fazer isso? Você, com a sua inteligência e um pouquinho de física e matemática, você consegue calcular a distância entre a Terra e a Lua. Como? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para você saber como é que faz. Muito bem, vamos lá. Como nós vamos fazer isso? Bom, primeiro, deixa eu te falar, você precisa de um eclipse lunar. Tá, mas quando é que vai ter um eclipse lunar? Bom, o próximo eclipse lunar vai acontecer a madrugada entre a noite do dia 20 e 21 de janeiro de 2019. Então, se você quiser saber quando vão ocorrer os próximos eclipses, eu vou te deixar um link aqui na descrição para você saber quando isso vai acontecer dentro da sua cidade, tá? Esse eclipse que eu citei, ele vai ser visível em todo o Brasil, então fica tranquilo. Então você vai precisar tirar uma foto desse eclipse, tá? Como o eclipse ainda vai acontecer, eu pedi para uma amiga minha, a Michelle, que é astrônoma amadora, e vou deixar o Instagram dela aqui para você seguir, as fotos dela são incríveis. Quando ela estava morando em Guadalajara, lá no México, no eclipse do dia 14 de abril, um eclipse de superlua, ela tirou essas fotos aqui, sensacionais. Tá? Baseada nessas fotos e nos dados que ela me passou dessas fotos, eu consegui calcular a distância da Terra à Lua. E não doeu. Tá? Qual é a ideia principal? Bom, a gente tem que saber, primeiro, o tamanho da Lua. Mas como é que vai saber o tamanho da Lua? Acompanha comigo. Lembra aquele vídeo do Eratóstenes, que está aparecendo em algum canto aqui? E está na descrição também. Que você não assistiu porque tem pouco view? Tem poucas visualizações lá. É o vídeo que tem menos visualização no canal. Não sei por quê, porque é um vídeo super legal. Pelo menos eu acho, né? Lá eu mostrei como na Grécia Antiga, né, os filósofos, a galera toda, já sabia o tamanho da Terra. Né? Então, baseada nesta informação do tamanho da Terra, nós vamos calcular o tamanho da Lua. Né? Veja só. Bom, como eu falei, a gente vai precisar da imagem, né, da imagem do eclipse. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a imagem do eclipse, fui para um aplicativo qualquer, tipo PowerPoint, e desenhei o tamanho da Terra baseada na sombra que ela fez na Lua. Por que eu estou fazendo isso? Bom, primeiro você tem que lembrar que naquele vídeo do Eratóstenes eu disse que os raios do Sol vêm paralelos ou quase paralelos, é 0,5 grau de inclinação de um raio para o outro. Então, meio que a Terra vai projetar no espaço um cone bem no formato da Terra. Esse cone, né, não é um cone, na verdade, é um cilindro, né, um cilindro de sombra, no qual a Lua vai entrar. Então, a forma da Terra está sendo projetada na superfície da Lua. Sim, e ela é redondinha, porque a Terra não você já entendeu. Então eu desenhei o tamanho daquela sombra, né? Um círculo que encaixasse naquela sombra, e ele encaixa em qualquer sombra. Então isso é importante, eu sei que eu tenho um círculo do tamanho da Terra comparado ao tamanho da Lua. Aí eu medi o tamanho daquela circunferência que eu criei. Deu 6,2 centímetros. Aí eu também peguei e desenhei uma circunferência do tamanho da Lua daquela imagem, na mesma proporção. E esse tamanho deu 1,77 centímetros, ou seja, a mesma proporção. Então eu tinha um desenho proporcional da Terra e da Lua naquela foto. Muito bem. Então o que eu fiz depois? Percebeu? Você vai tirar uma foto do eclipse
em momentos distintos, obviamente, né? Você vai pegar o eclipse começando e no momento que a Lua está entrando na sombra da Terra, depois numa foto que a Lua está quase toda na sombra da Terra, e aí depois você pode tirar a foto do jeito que você quiser, que não importa, porque é esses dois momentos que fazem a maior diferença para você conseguir fazer essa conta também. Então veja só, eu peguei esses dois momentos, né? Desenhei a circunferência e aí eu tinha como comparar, por exemplo, o diâmetro da Terra com o diâmetro do círculo que eu havia desenhado. Então, pelas minhas contas, pegando o raio calculado pelo Eratosthenes, que era de 6.366 quilômetros, então eu multiplico por 2 para me dar a circunferência, né, o diâmetro da circunferência, isso deu 12.732 quilômetros. Perfeito? Esse é o diâmetro real da Terra na conta do Eratosthenes, tá? Que tem lá um pouquinho de erro já na medida, mas tudo bem. Então, esse era o diâmetro da Terra por Eratosthenes, tá? 12.732 quilômetros. Eu vou comparar isso ao tamanho da Terra que eu desenhei, que é de 6,2 centímetros. Então, eu vou fazer uma regra de 3. Se 12.000 quilômetros está para 6,2 centímetros, quantos quilômetros estão para 1,77 centímetros, que é o tamanho que eu desenhei da Lua? Então, fazendo a regra de 3, você acaba com um diâmetro de 3.634,78 quilômetros. Tá? Tem um erro aí? Claro que tem, porque o tamanho da Terra tem um erro. Esse erro é só de 4% para o tamanho da Lua. Tá? Menos que 5%, né? 4%, dá 4,6% de erro. O diâmetro real da Lua medido pela NASA, aquela agência, né? É de 3.474 quilômetros, então aí 4% de erro, dentro do tolerável, não é problema nenhum. Então agora eu sei o tamanho da Lua. Veja, com uma foto só, com uma foto e um vídeo do Eratosthenes eu consegui, né, calcular o tamanho da Lua. Olha só que interessante. Muito bem, mas a física começa agora, porque até agora foi matemática. Então veja só. Se eu pegar a foto do início do eclipse, quando a Lua começa a ficar oculta pela sombra da Terra, e o momento em que a Lua está quase toda coberta pela sombra da Terra, eu vou ter dois momentos muito importantes. Por quê? Porque se eu pensar no pontinho da Lua, que está começando a entrar na sombra da Terra, tá? E o diâmetro total da Lua, que eu acabei de calcular, que para mim vai ser 3.634 quilômetros. O tempo que ele leva para a Lua entrar todo é exatamente a distância que aquele primeiro pontinho começou a caminhar. Então veja só, do momento do início do eclipse até o momento em que a Lua está totalmente encoberta pela sombra da Terra, aquele pontinho andou exatamente o diâmetro da Lua. Faz sentido isso para você? Eu vou botar uma animação aqui para você entender melhor. Então aqui, se eu pegar um pontinho do início da Lua, que está entrando na sombra da Terra, e eu acompanhar esse pontinho, quando a Lua toda estiver dentro da sombra da Terra, aquele pontinho andou exatamente o diâmetro da Lua. Ok? Joia. Se eu só souber o tempo que levou para fazer isso, eu tenho como saber o tempo, porque as fotos que a Michelle tirou, ela registrou o tempo. Então eu peguei esses dados e aí eu consegui saber o tempo que levou para esse pontinho entrar na sombra da Terra e andar todo o diâmetro da Lua. Tá? Foram 3.720 segundos o tempo total, baseado nas fotos dela. Muito bem. Se eu tenho a distância e eu tenho o tempo, eu calculo aquela equação básica que todo estudante de física sabe de cor e salteado, né? Não precisa perguntar, todo mundo sabe, que é a equação da velocidade, que é pegar uma distância e dividir pelo tempo. Bom, pois bem, essa distância dividida pelo tempo, eu vou pegar então, né, o quanto ele andou, que é o diâmetro da Lua, dividido pelo tempo de 3.720 segundos, e isso vai me dar uma velocidade de 0,97709 km por segundo. Esse valor está abaixo do valor oficial,
tá? Mas não tem problema, tá? Porque é uma medida aproximada. O valor correto é 1,03 km por segundo, se não me falha a memória. 0,97 arredondando dá 1, então tá tudo bem, tá tudo jóia, não tem problema nenhum. Tem aí um errinho, mas não tem problema. A gente trabalha com aproximações, né? A ciência não é exata, né? Quem falou que ciências exatas eram ciências exatas tinha um problema de ego, porque as ciências exatas elas são aproximadas, né? Pois é, vamos lá. Mas por que a velocidade da Lua é importante? Por uma razão. Eu sei que a Lua leva exatamente 27,3 dias para dar uma volta em torno da Terra. Então veja só, se eu transformar esse tempo de dias para segundos, vai me dar 2.358.720 segundos. Tá? Então esse é o tempo em segundos que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Se eu sei a velocidade com que ela faz isso, perfeito, que eu acabei de calcular, eu consigo determinar qual é o tamanho da circunferência. Olha só que genial! E para que eu quero o tamanho da circunferência? Calma, eu vou chegar lá. Como é que eu faço? A equação da circunferência, né? Antes disso, não é a equação da circunferência que eu quero. Não, eu quero a distância, eu quero o tamanho da circunferência. Sim, isso é a distância que a Lua anda dentro daquele intervalo de tempo. Então, vou usar de novo só a equação da velocidade de novo. Velocidade igual a distância sobre tempo. Agora eu quero a distância. Eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo. E aí o que eu faço? Multiplico a velocidade pelo tempo. Então, se eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, eu vou ter que o tamanho da circunferência é de 2.304.685 quilômetros. Olha que incrível. Mas por que essa informação é importante? Por que o tamanho da circunferência que a Lua faz ao redor da Terra é importante? Simples. Vamos voltar para a matemática. Nós sabemos que a circunferência é igual a 2π vezes o r, que é o raio. Mas o que é o raio para nós? O raio para nós, jovem mancebo, o raio para nós é a distância entre a Terra e a Lua. Então, se eu sei a circunferência, eu divido por 2π e aí eu tenho o raio. Bom, qual é o raio, então, calculado? O raio que eu calculei, baseado nesses dados, é de 366.802 quilômetros. Tá certo isso? Deixa eu te contar uma coisa. Esse eclipse da superlua do dia 14 de abril de 2014, por que foi chamado de superlua? Porque a Lua estava no seu ponto mais próximo da Terra, que é o chamado perigeu, que no seu ponto mais próximo é de 363.104 quilômetros. Ou seja, dentro dessa margem de erro que eu calculei lá do tamanho da Terra, do tamanho da Lua, da velocidade, eu ainda assim consegui um valor que está dentro das distâncias máxima e mínima que a Lua tem da Terra. Ou seja, eu estou dentro de um valor que pode ser considerado correto. Ou seja, com um pouquinho de física, matemática e 2 fotos, só preciso de 2 fotos, registro do tempo, eu consigo calcular a distância da Terra à Lua. Veja que impressionante, veja que coisa sensacional. E eu só usei o quê? Minha cabeça e um pouquinho de física. Então, a menos que você ache que física não serve para nada, que física é só uma matéria para você reprovar, para te deixar nervoso, esqueça essas ideias. Física te ajuda a pensar. Física te ajuda a resolver problemas, mesmo que eles sejam triviais, como esse da distância da Terra até a Lua. Então, querido, antes de ficar reclamando de física, dê uma chance para ela. Vai, não custa nada. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para fazer você gostar desse negócio. Então, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. E sobre o eclipse do ano que vem, eu vou fazer um vídeo falando sobre o eclipse, então fica tranquilo que eu vou noticiar esses eventos astronômicos, tá? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.